Meus irmãos, a paz do Senhor. Me fala uma coisa, está escrito na Bíblia que não cai uma folha de uma árvore se Deus não deixar? E outra coisa, se Deus é um Deus que controla todas as coisas, por que que existe tanta maldade sendo que Ele é um Deus amoroso? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria a resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos adultos, que tem por tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição. E você que está chegando aqui e gosta desse tipo de conteúdo e assunto, eu já queria lhe fazer um convite a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui toda semana nós postamos as lições da CPAD na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então, venha fazer parte da família BD Coité para a gente estar estudando a palavra de Deus juntos. Dito tudo isso, vamos para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, ela tem a data de 28 de julho de 2024. E o seu tema é o encontro de Ruth com Boaz. O texto base que será usado aqui nesta pré-aula está em Ruth, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 4. E os versículos 11, 12 e 14 do capítulo 2 de Ruth. E aqui na nossa introdução nós vamos ter o seguinte, ó: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Glória a Jesus. Então, é sobre isso que iremos falar nesta lição de hoje, sobre este amor mútuo que o cristão deve exercer confiando no Senhor. Então, já de forma aqui introdutória, para a gente poder servir um ao outro no casamento, é preciso ter um amor de Deus no coração, porque o marido que ama a Deus e a esposa que ama a Deus, com certeza vão amar uns aos outros e servir um ao outro. Então, é sobre isso que estaremos falando nessa lição de hoje. Então, já pega aí papel e caneta e vamos para o estudo da nossa lição de hoje, já nos nossos tópicos e subtópicos de maneira bem objetiva. Lembrando também aos irmãos que este slide que estamos usando aqui na nossa pré-aula, ele vai ficar disponível na descrição do vídeo, tá bom? Vamos deixar lá o slide e o PDF disponível na descrição do vídeo. Se caso o irmão ou a irmã tiver alguma dificuldade em estar baixando ele, ao final desta pré-aula eu vou estar deixando as minhas redes sociais e aí o irmão ou a irmã pode estar nos chamando lá, que será o maior prazer lhe atender e lhe mandar todo o material necessário que você estiver precisando, tá bom? E não será cobrado um centavo por isso, tá? Aqui a gente faz tudo de graça. A única coisa que a gente pede é que você se inscreva no canal, que dê aquele joinha e nos ajude a crescer aqui, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos para o nosso primeiro tópico e com os seus subtópicos. No nosso primeiro tópico, nós vamos ter o seguinte, ó: Boaz o remidou. E o primeiro subtópico nós vamos ter aqui, ó: um homem próspero. Boaz era um homem próspero. Então, o que a gente vai ter aqui dentro de todo este primeiro subtópico, falando da pessoa de Boaz? Aqui nós vamos ter o seguinte, que é usado o termo aqui de valente e poderoso para poder trazer ali a figura de Boaz. Era alguém que era valente e poderoso. E esses dois termos, no mundo, ele é distorcido, porque valente no mundo é aquele que briga com todo mundo, vai para cima de todo mundo. E não é isso que é valentia à luz da Bíblia. A gente vamos entender aqui o que é essa valentia
E também o termo poderoso, é que é alguém que pode muito, é alguém que se der na telha vai fazer o que bem entender. E também não é sobre isso que a Bíblia fala quando diz que alguém é poderoso. Vamos entender isso aqui, o que é esse valente e esse poderoso. Na questão do valente, é alguém que tem raciocínio, que tem inteligência, que tem estratégia e, por que não dizer, um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo. Parece contraditório com o que o mundo prega, né? Mas justamente isso é o que a Bíblia nos ensina, é justamente na contramão do que o mundo ensina. Então, a questão do valente aqui é alguém que pensa, alguém que tem estratégia e alguém que tem um pouquinho de medo. Por quê? Porque alguém que pensa, ele vai pensar muito bem antes de tomar qualquer atitude, vai pensar muito bem antes de dar o outro passo quando já deu o primeiro. É alguém que tem inteligência, que não se mete em qualquer situação, não é emocionado, vamos assim dizer, e vai entrando em qualquer situação, não. Ele analisa, ele para, ele pensa para poder tomar a decisão correta. Então, um valente é este, à luz da Bíblia. Quem é que a gente tem como exemplo? Gideão. Gideão era alguém que tinha estratégia, era alguém que era inteligente, porque ele pegou o trigo e estava malhando lá na caverna para que os seus inimigos não viessem e roubassem. Isso era covardia? Não, isso era uma estratégia para poder se alimentar e o seu povo ser alimentado também. E no quesito aqui que eu falei um pouquinho de medo, quem não tem medo não bate muito bem, tem algum parafuso solto, porque quem não tem medo entra em qualquer lugar, faz qualquer coisa, mas quem tem um pouquinho de medo vai analisar determinadas situações. Então, este é o valente. O que foi que o anjo disse para Gideão? Varão valoroso. Essa palavra valoroso também se associa ao valente, porque depois ele é associado aos valentes, ele está na galeria dos heróis da fé como um dos valentes. Então Gideão, ele era um varão valoroso, mas ele tinha estratégia e ele tinha aquele pouquinho de medo que deixava ele com os pés no chão, porque quem não tem os pés no chão acaba se metendo em qualquer enrascada. Então esse é o primeiro ponto do valente. E o segundo ponto que nós vamos ter é de alguém poderoso. Na ideia mundana é alguém que pode fazer o que quiser, o que der na telha ele inventa de fazer e faz. E não é isso à luz da Bíblia. E como eu já disse, a Bíblia sempre ensina ao contrário do que o mundo ensina. Na Bíblia, alguém que é poderoso é alguém que tem o poder de escolha. Eu decido ou não fazer determinada coisa. Por exemplo, se você chega para alguém que está preso no vício, seja lá qual ele for, e ele não consegue se soltar, ele acha que ele é livre. Mas a Bíblia diz que quem somos livres somos nós, que Cristo nos libertou. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele nos torna livre para a gente poder escolher ou não fazer determinadas coisas. Então, poder é ter o poder de escolha. Eu decidi fazer, eu decidi não fazer. Por quê? Porque Deus me deu esta condição, através do seu Espírito que habita na minha vida. Então, esse é o segundo ponto, que é a questão do poderoso. O poderoso na Bíblia não é aquele que faz o que bem entender. Tem até alguém que usa o Filipenses, acho que é 4:17 ou é 16, por ali, do versículo 10 a seguir, que tem Paulo dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que antes, ali a partir do versículo 10, ele começa a dizer: eu sei ter boas dádivas, como também sei padecer, eu sei comer bem em um dia e no outro passar fome, porque eu posso todas as coisas. Então, esse versículo às vezes é usado de uma forma triunfalista, que eu posso num termo assim, eu que der na telha eu faço porque eu sou filho de Deus, e não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jesus nos dá poder para passar por qualquer situação, seja ela boa, seja ela má, a gente vai passar porque é Ele que nos dá o poder. A minha força vem do
Senhor. Amém? Então aqui ainda dentro desse subtópico nós vamos ter o seguinte, que Boaz tinha as qualificações para cumprir o papel de remidor. Qual que é o aprendizado prático aqui? Que a gente também precisa ser qualificado para ser bênção de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque às vezes a gente sempre quer que as pessoas tenham qualificação para estar perto da gente. A nossa forma ali de selecionar nossas amizades, selecionar os ambientes onde a gente sempre vai querer pessoas qualificadas para estar ao nosso lado, e isso é bom, isso é louvável. Mas mais importante do que tudo isso, a gente precisa ser essa pessoa também qualificada para ser bênção na vida das pessoas. Então fica aí o entendimento, assim como ele estava com todas as qualificações, que a gente possa se apresentar também qualificado para poder exercer a vontade de Deus e ser bênção na vida do outro. Amém, queridos? Então já chegamos ao final do nosso primeiro subtópico, já vamos de maneira objetiva para o nosso próximo subtópico, e eu quero aproveitar a transição do slide para, mais uma vez, convidar o irmão ou irmã para nos ajudar a crescer aqui nesse canal, se inscrevendo e dando aquele joinha nos nossos vídeos. E tá aí, ó, slide totalmente profissional, vai ajudar demais na sua EBD. Se você não tem um projetor aí na sua igreja, você pode fazer que nem eu estou fazendo, ó, tá usando na televisão. Ah, mas não tem como levar a televisão? Leva um notebook para a sala de aula, eu já levei e dá muito certo. Ah, mas eu não tenho um notebook. Ok, tem uma irmã que me contou um testemunho que ela pega esses slides e ela imprime. E aí ela leva para a sala de aula, ela tem um quadro lá e ela vai colando esses slides e discutindo o assunto ali em sala de aula com seus alunos. Eu achei isso de uma criatividade muito excelente. Então fica aí a dica, tá? Eu sei que você é um professor, uma professora de excelência. O fato é que você está aqui procurando subsídios para poder complementar a tua aula. E repetindo mais uma vez, o slide vai estar na descrição do vídeo. Caso tenha dificuldade em baixar, é só entrar em contato conosco nas nossas redes sociais que vamos deixar ao final desta pré-aula. Dito tudo isso, vamos já para o nosso próximo subtópico. O nosso subtópico seguinte, nós vamos ter aqui, ó, Goel e Levi, que seriam duas leis em Israel que era usada para alguém remir aquele seu parente mais próximo, aquele seu parente que tinha, por algum motivo, que ficou pobre, tendo que vender as suas terras, tendo às vezes que até ser vendido como escravo. Então, tem essas duas leis que servia. Tinha a lei do Goel, que era a lei que para você resgatar o seu parente, que às vezes ficou vendido como escravo, e a questão do Levi, que era a lei onde você resgatava o parente mais próximo se casando com a viúva de um parente seu que veio a falecer. Enfim, vamos estar estudando sobre esses dois pontos e mais alguns subsídios dentro deste tópico aqui. O que a gente vai ter aqui dentro deste subtópico? Que segundo a tradição rabínica, Elimeleque, ou melhor dizendo, o Boaz, ele era sobrinho de Elimeleque. E de uma certa forma isso faz sentido, porque quando a gente vê a conversa dele com o remidor mais próximo que tinha de Noemi e Ruth, ele estava conversando com o seu tio, ou seja, o irmão de Elimeleque. O irmão de Elimeleque era o parente mais próximo que tinha o direito de remir Ruth, mas porém ele desistiu disso. E ele, ao desistir, aí entra Boaz, que era sobrinho de Elimeleque e teve o direito de remir Ruth. Enfim, Boaz, observe que ele, mesmo tendo dinheiro, dentro desse tópico aqui, a gente vai observar que mesmo ele sendo um homem rico, cheio de poder, e mesmo ele já tendo um amor por Ruth, que ele tem um encontro com Ruth e ele já fica ali apaixonado por Ruth.
É tanto que ele lhe faz uma promessa, ele diz, olha, se o seu remidor mais próximo não quiser te remir, eu te prometo que eu vou te remir. Veja que amor Boaz já tinha por Ruth, já tinha ali, como diz o ditado, pintado um clima entre Boaz e Ruth. E aí ele pegou e fez essa declaração para Ruth. Isso está no livro de Ruth, no capítulo de número 3, e o versículo é o de número 13. Veja o que ele diz para Ruth, ó. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. E ela ficou ali, deitada aos pés de Boaz até o dia amanhecer, e foram conversar com o tio de Boaz, que era o direito dele. Mas veja que ele já tinha um sentimento por ela. É tanto que ele disse, ó, se ele não quiser, eu vou te redimir. E por que não dizer que Ruth também já tinha um sentimento por Boaz? Então, o que a gente já pode entender aqui, ó? Que como tinha pintado esse clima já entre eles, mas mesmo assim eles respeitou aquele que tinha o direito e foi até ele. É tanto que ele chama, ô fulano, vem aqui que nós precisamos conversar. E aí chama ele, e aí explica para ele toda a situação. Era direito dele, mas ele abriu mão desse direito. E por que ele abriu mão desse direito? Temos pelo menos dois motivos aqui para discutir por que ele abre mão desse direito. O primeiro dos motivos é porque ele ficou preocupado com a sua herdade. Ele tinha uma herança também para receber, e ele ia ter que comprometer essa herança para poder adquirir as terras de Ruth e poder redimir as terras de Noemi e redimir Ruth. E aí ele não quis abrir mão da sua herdade. Então, o que a gente já pode aprender aqui? Que às vezes alguém deixa passar uma oportunidade de se dar bem na vida por questões preso a alguma coisa que muitas das vezes não é tão relevante. Então fica o entendimento, porque ali era uma coisa, um bem material. E aqui era para ter uma visão espiritual da coisa, assim como o Boaz teve. A gente vai ver mais para frente que ele teve uma visão espiritual da coisa. E o segundo ponto aqui em que ele decide não querer também é o seguinte, que com certeza ele também sabia desse clima que já tinha pintado entre Boaz e Ruth. Ele sabia que Ruth não teria nenhum sentimento por ele. Então, querendo ou não, foi uma decisão sábia nesse quesito aqui. Por quê? Porque casar com alguém que não tem o sentimento verdadeiro é um erro muito grande. Então, é preciso ver se a pessoa realmente ama, ou até a pessoa mesmo. E quando eu digo assim, nós precisamos analisar se a gente ama aquela pessoa a tal ponto de querer casar com ela. Por quê? Porque se não houver o amor, esse casamento não vai ser uma benção. Se não houver o amor, esse casamento vai ter problemas. Então, primeiro ponto, precisa ver se há esse amor. Então, ele, creio eu, que já deveria saber desse clima que tinha pintado entre eles e decidiu não forçar a barra e deixou o caminho livre. Amém? Então, para finalizar aqui dentro desse tópico, nós vamos ter o seguinte, que o tópico aqui vai dizer que ele precisava casar, o parente mais próximo tinha que casar com aquela mulher para suscitar descendência ao irmão. E aí talvez fique a pergunta, mas como que ia suscitar descendência sendo que o filho era do outro irmão agora? Mas é cientificamente comprovado que uma mulher que ela conheceu um homem e teve uma vida marital com ela ou com ele, e passado-se o tempo, se esse homem vier a falecer ou houver uma separação, algo do tipo, essa mulher ainda fica 1 ano
com o DNA desse homem no seu corpo. Se ela engravidar, com certeza o DNA daquele homem vai estar na criança também. Isso é científico, a ciência descobriu isso aí. Então veja que a ciência está descobrindo uma coisa que Deus já sabia, porque ele era o Criador. Então seria a semente, continuaria, a semente não morreria. A semente que eu falo aqui é a semente que viria o Cristo, porque aqui sai a descendência por onde veio o Senhor Jesus Cristo, é onde Deus manteve a semente. Amém, queridos? Então, já chegamos mais uma vez ao final do nosso segundo subtópico. Já vamos para o nosso terceiro subtópico. Se você está gostando dessa pré-aula, se você está colhendo algum subsídio, alguma informação relevante aqui, eu já queria lhe fazer o convite, nos ajude aí se inscrevendo no canal, ajudando a gente a crescer e dando aquele joinha para fortalecer a vida do seu irmão aqui. E algo principal, ore pela minha vida, ore para que Jesus continue me dando graça e conhecimento, para a gente continuar aqui estudando a palavra de Deus. E aí, ó, slides totalmente profissional aqui, ó, de graça para você tá baixando aí, tá bom? Enfim, aqui dentro do nosso terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, temor e respeito. Vamos tratar deste assunto dentro desse subtópico aqui. E aqui dentro desse subtópico, o que a gente vai ter? Que nesse temor e respeito vai tratar aqui do patrão com o empregado e do empregado para com o patrão. Então o que a gente vai ter aqui? Ó, que o patrão que traz a presença de Deus para a sua empresa ali, para o seu comércio, é um patrão louvável, que ali faz um culto doméstico junto ali com os seus funcionários, que era isso, ó, que ele chegou trazendo uma mensagem de Deus para os seus funcionários ali. Então isso é louvável quando um crente tem essa atitude de sempre trazer Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. E isso era verdadeiro, tá? Era tão verdadeiro que os seus funcionários responderam positivamente também. Disse o que o Senhor te abençoe. Então havia ali um temor e um respeito entre eles. E então o patrão era alguém que dava exemplo, era alguém, uma pessoa amorosa, porque sempre tem na distorção do mundo a figura do patrão é sempre alguém carrasco, alguém ruim. E a Bíblia está mostrando aqui, ó, que é um homem bom, um homem cheio de amor, um homem que se importava com os outros. Então a prova está aí. E aí os funcionários respondiam positivamente, porque é um dever do funcionário responder positivamente ao patrão, mesmo o patrão não sendo crente, ainda mais quando é crente. Às vezes alguém confunde as coisas, né? Porque o patrão é crente, ele confunde as coisas e acha que tem liberdade para fazer determinadas coisas, e a Bíblia não dá parâmetro para isso. Anote essa referência aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo de número 6, o versículo 1 e o 2. Olha só o que nós vamos ter aqui, ó, falando sobre essa questão do funcionário, que às vezes só porque o irmão é crente também, ele não se coloca no seu lugar. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 2. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Então, se é crente aí que nós devemos servir mais ainda, se bem que tem uns patrão também que é crente, que parece que não são, né? Então fica aí o entendimento para que todos venham agir com temor e respeito com o amor de Deus. Amém, queridos? Então já chegamos ao final do nosso terceiro subtópico. Já vamos agora para o nosso próximo tópico. Vou sair da frente aqui para você ver a transição do slide. Aqui é totalmente profissional,
coisa chique, coisa de luxo, vai estar aí na descrição, só baixar. Se tiver dificuldade, as redes sociais vai estar aí no final para ali auxiliar, tá bom? Então aqui no segundo subtópico nós temos o seguinte, ó, o carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. O que a gente vai ter aqui dentro deste segundo subtópico? Aqui dentro deste segundo subtópico nós vamos ter o seguinte, ó, que Ruth, ela chamou a atenção de Boaz não pela sua beleza, mas pelo seu comportamento diferente. Olha o que diz o texto bíblico referente a isso, ó. Anote essa referência, Ruth, capítulo 2 e versículo de número 9. Boaz chega e vê uma diferença nela. Os teus olhos estarão atentos, ele fala para ela, que ele vê uma diferença nela, vê o comportamento, diz, ó, os teus olhos estarão atentos no campo que cegar, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então, Boaz, ele viu uma diferença em Ruth, ele chega e pergunta para o seu funcionário ali, né, quem é esta moça? E aí o funcionário chega para ele e diz, olha, esta é Ruth, ela veio com a sua sogra, Noemi, e a fama dela já estava grande na cidade. E aí ele chamou a atenção dele perguntar quem era, porque ele viu ela diferente no meio da multidão. Então, qual que é o aprendizado aqui? Para que nós possamos usar o exemplo de Ruth para fazer a diferença, desculpe, no meio da grande multidão. O crente precisa de ser diferente, principalmente no ambiente de trabalho. E aí ele diz, ó, fica atenta às meninas e pode ir após elas. E ele diz que deu a ordem que os homens não chegassem perto dela, que não a incomodasse. Observe que essa ordem foi exclusiva para ela. Então aqui já mostra uma certa proteção, um certo carinho, uma certa admiração de Boaz por ela. E Boaz aqui representa o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que quer proteger os vulneráveis, ele quer proteger aqueles que estão sendo desfavorecidos. E por que essa ordem foi exclusivamente para Ruth? Porque assim, ela estava junto com as outras moças. Então, se já era uma ordem para que onde tivesse as moças não mexer nem ninguém, e o que eu acredito que era uma ordem dele, ele não precisaria falar isso para ela. Mas por que ele falou isso para ela? Porque ela ficou para trás. As moças já estavam indo na frente, colhendo junto com os outros rapazes, e ela vinha atrás, ela ficava para depois. Então, ele falou assim, ó, tome cuidado, porque mesmo eu tendo dado ordem, mas é bom você vigiar também. Então, qual que é o aprendizado aqui? Que o Senhor, ele nos protege. Isso está lá no Salmo 91:11, que diz, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece o teu pé em pedra alguma. Mas é preciso a gente vigiar também. Veja que ele falou para ela, ó, fique esperta, vigie, tome cuidado. Porque o Senhor vai nos proteger? Vai, mas a gente precisa vigiar. Senão a gente pode usar este salmo de maneira errada, da forma que o diabo queria que Jesus usasse. Porque o diabo, ele cita esse salmo para Jesus, quando Jesus está sendo tentado no deserto, para dizer assim, ó, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece o teu pé em pedra alguma. E Jesus vai e responde com a palavra, Deuteronômio 6,16, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é isso? Ficar vigilante, ficar atento às situações. Amém? Então, dentro deste subtópico ainda, o que a gente vai ter? Que essa história de todo esse comportamento gentil, educado de Boaz, é uma história que precisa ser contada para esses movimentos que dizem que a Bíblia é machista. Veja aí, ó, o exemplo de homem, do que é um homem valoroso, do que é um homem valente, do que é um homem poderoso. É esse homem amoroso que
cuida do sexo mais frágil, que se preocupa com a segurança das mulheres. Então tá aqui, ó, a prova de que esses movimentos estão equivocados, que estão erradíssimos em dizer que a Bíblia ela é machista. Então, essa aqui é a atitude verdadeira de um homem. Um homem de verdade age desta maneira aqui que Boaz agiu. Amém, meus irmãos? Então, já chegamos ao final de mais um subtópico. Já vamos de maneira clara e objetiva para o nosso próximo subtópico. Eu sempre saio da frente que é para você ver a dimensão dos slides que usamos aqui, tá bom? Chegamos ao nosso segundo subtópico do segundo tópico, e aqui nós vamos ter o seguinte, ó, Deus estava agindo. E aqui dentro do segundo subtópico do segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, a preocupação de Ruth como estrangeira ali era pertinente. Ruth, ela estava preocupada nesse tópico, a gente vai entender, ter essa informação, que ela estava preocupada, que ela era uma estrangeira ali e acabou sendo surpreendida pela atitude de Boaz. E por que era pertinente essa preocupação dela? Por quê? Porque havia uma determinação de Deus que até a 10ª geração dos moabitas, eles não poderiam entrar na congregação do Senhor. Vamos para a leitura bíblica, note essas referências, isso aqui vai ajudar demais para a gente entender esse assunto. Ela estava com medo porque havia uma lei proibindo que o moabita entrasse na congregação do Senhor. Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, era para os moabitas, os amonitas ajudar eles, e eles não ajudaram. Eles precisaram de pão, de água, eles não deram. E aí o Senhor ficou muito triste e bravo, vamos assim dizer, com a atitude desse povo, e aí excluiu eles disso. Até a 10ª geração não entrará na congregação de Deus. Deuteronômio capítulo 23, e o versículo é o de número 3, está lá essa ordem, ó, do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então Ruth, provavelmente ela sabia disso, e ela estava temerosa ali, porque ela era uma estrangeira, ela era uma moabita, e sabia que os moabitas tinham sido excluídos. Só que tem uma coisa interessante, isso aqui é o ouro da lição, tá? Isso aqui vai valer o teu joinha, já prepara aí. Isso aqui vale um joinha, isso é o ouro da lição. Só que ela era a 11ª geração dos moabitas. Ela não era mais da 10ª geração. A 10ª geração já tinha passado. Então ela já era a geração que poderia ser inserida na congregação de Israel. E como é que a gente sabe disso? Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, e no versículo 17, olha só o que está escrito, ó. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Veja que a Bíblia vai contando 14, 3 somas de 14 de gerações. E ela está inserida na primeira geração dos 14. Mas veja que diz assim, ó, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Então, vamos lá, ó. A geração de Davi é a 14ª. Isso aqui é o ouro da lição, tá? Isso aqui vale o like, vale o joinha aí, irmãos. Vale a inscrição, tá? A 14ª geração é Davi. Então, Davi é a 4ª geração, você vai tirar Davi, e aí você vai para a 13ª geração, que nós está voltando, tá decrescente. Na 13ª geração, quem é que está? O pai de Davi, Jessé. E aí você tira Jessé, vai ficar a 12ª geração. Em quem que a gente vai chegar?
a gente vai chegar em Obed. Obed foi o pai de Jessé. E aí, Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, era filho de Ruth e de Boaz, a 11ª geração. Então, Ruth, ela não fazia mais parte daquela geração que estava amaldiçoada, ela já estava na geração que já estava livre para poder entrar na congregação. Então, anote, se não anotou as referências, volte aí o vídeo, anote as referências, porque isso é muito importante, isso é muito enriquecedor na EBD, aqui no assunto que nós estamos tratando. Então, veja que ela foi agraciada por Deus, ela fazia parte já da geração que poderia ser inserida. E aí o que a gente pode aprender? Qual o aprendizado prático com tudo isso aqui? Observando essa história de Ruth e essa questão das gerações, é o que? O que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus ele vem controlando toda a história para que tudo que Ele quer e tudo que Ele falou aconteça para a honra e a glória do nome dele, porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Outro aprendizado aqui, ó. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Isso está lá em Jeremias 1:12, que ele diz: eu velo pela minha palavra, para tudo aquilo que ele falou, ele vela para que isso venha acontecer. Então, o aprendizado prático é aqui, ó, Deus está no controle e Ele vela pela sua palavra. Então, Deus está no controle da sua vida, meu irmão, minha irmã, e Ele vela pela sua palavra. Tudo aquilo que Ele falou a teu respeito irá se cumprir para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, aqui ainda dentro deste subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, ela achou que recebeu além do que merecia. Ela ficou com esse sentimento, achando que ela não merecia receber todo aquele tratamento. O que a gente pode aprender aqui com essa atitude de Ruth? É o que? Nunca esperar nada em troca de ninguém. Sempre fazendo como para o Senhor. Ó, estou fazendo para Deus. Não esperar nada, nem reconhecimento, nem um benefício, nada de ninguém. Porque quando a gente fica esperando pelo homem, a gente é decepcionado. Mas aí quando a gente faz para Deus, aí quando Deus usa alguém para nos abençoar, a gente fica até pensando: eita, eu não merecia. Então fica aqui o aprendizado: a gente nunca esperar nada em troca, sempre fazer porque a gente quer fazer para Deus, porque a gente ama o nosso Deus. Amém? Aqui ainda temos o seguinte, ó, que Deus prometeu dar graças aos humildes. Anote essa referência aqui, ó. Deus prometeu dar graça aos humildes, ó. Provérbios capítulo 3, versículo 34, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 e Lucas capítulo 14, versículo de número 11. Deus prometeu dar graça aos humildes. Glória a Jesus. E para finalizar, nós temos o seguinte, que um bom testemunho abre porta que dura para sempre. Qual é o aprendizado aqui? Que às vezes alguém consegue abrir algumas portas e não foi com bom testemunho, foi por causa de uma amizade, por causa de alguma influência ou por causa de uma forçação de barra. E isso não vai durar para sempre. Por quê? Porque isso não foi sadio. Então, logo mais, logo menos, essa porta se fecha. Mas aquilo que é feito com um bom testemunho, com alguém ali que pacientemente aguardou a hora certa, essa porta se abre e não fecha. Amém? Então, já chegamos ao final de mais um subtópico. Vamos já para o nosso próximo subtópico, bem rapidinho, para ganharmos tempo. Ó. Mais uma vez, sair da frente aqui para o irmão e irmã ver a dimensão do slide e ele vai estar na descrição. E ao final vou deixar as minhas redes sociais, é só chamar lá. E se você está gostando dessa videoaula, se você está até aqui é porque você está gostando. Então se você não se inscreveu ainda, meu irmão, faça isso aí agora, isso, ó, se inscreva, dê um joinha aí também, isso, ajude seu irmão. Aqui a gente não cobra nada, a gente não pede nem um centavo por isso. Até a sua inscrição aí não vai sair um centavo da sua conta. Então nos ajude a crescer neste canal. Amém?
aqui dentro do nosso terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, sensível e espiritual. Esse era Boaz. Aqui nós vamos falar dentro deste tópico sobre as qualidades de Boaz, tá? Que era o que? Ele tinha uma firmeza moral, ou seja, ele tinha uma masculinidade forte. E como o mundo sempre ensina de maneira errada, que acha que a pessoa que tem uma masculinidade forte é um machista, e não é isso que a Bíblia ensina. A pessoa que tem uma masculinidade forte não é alguém machista, é alguém que é um homem de verdade, um cavaleiro, um lorde, um homem amoroso, um homem atencioso. E junto com essa firmeza moral, ficou atrelado à sensibilidade, mostrando que essa firmeza não é o que o mundo diz. É como a Bíblia diz, é alguém que é firme e é sensível. É tanto que ele fala uma poesia, ele fala algo para Ruth que já deixa ela com o coraçãozinho todo derretido ali. Então, qual que é o aprendizado aqui? Homens, sejam firmes, tenha masculinidade. O homem tem que ter masculinidade mesmo. Você tem que ser sensível. A Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Diga para ela que ama. Conte um poema para ela. Ó, veja o exemplo de Adão. Adão, quando Deus colocou Eva na sua frente, ele fez um poema. Veja que agora ó, ele nem tinha pedido a mão da moça ainda, nem tinha chegado ao casamento ainda, mas ele já começou a fazer um poema. Então as irmãs gostam de ouvir, varão. Meu irmão, as irmãs gostam de ouvir um elogio, então elogie o amor da sua vida, tá? Plante essa sementinha de amor no coração dela, que você vai ver que cada vez mais, eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que têm casamentos abençoados, como também pode não ter, que aqui cabe no tema da lição. Talvez alguém, você é até um ótimo professor de EBD, você é alguém que prega muito bem, você é alguém que dirige uma igreja, que você lidera muito bem e muitas das vezes o seu casamento não vai muito bem. Então pare para refletir que está acontecendo aí, porque assim o seu casamento tem que estar bem. O nosso primeiro, eu sempre pontuo isso aqui, nosso primeiro ministério é a nossa família. Se a nossa família estiver bem, tudo mais vai ir bem. Mas aí agora, por mais que a gente seja o melhor líder, se o nosso casamento não estiver bem, tudo está indo de mal a pior. Amém? Então é isso, é um homem que é sensível. E aqui também diz que ele tinha ternura e espiritualidade. A ternura fala de amor. E aí você vê que amor veio antes da espiritualidade. Por quê? Porque para a gente saber o quanto alguém é espiritual, é para saber o quanto ele produz o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito é o quê? Amor. Então, alguém que é espiritual, ele produz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. Então é amoroso e tem espiritualidade. Bem? E aqui dentro deste tópico ainda nós vamos ter o seguinte, que aqui nós vamos falar um pouco sobre a mordomia cristã das finanças, baseada na vida de Boaz. E aí, no caso, ele agiu como um servo a serviço do Senhor. Ele entendeu, eu sou um mordomo, tudo que eu tenho é de Deus e Deus está querendo canalizar para abençoar esta família, esta moça, e Ele está querendo me usar para isso. Eu vou me deixar ser usado por Deus. Então fica aí o entendimento que nós somos mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então servir a Deus em todas as áreas da nossa vida, irmãos. A gente precisa servir a Deus em todas as áreas da nossa vida, principalmente na área financeira, para a gente não deixar Mamon tomar um lugar no nosso coração. Tinha um pastor que eu congreguei com ele em São Paulo, que ele dizia que o último estágio a ser convertido na vida de um crente era o bolso.
Então a gente vê que há muita gente que tem essa dificuldade de ser generoso. Então fica aí o entendimento que nós somos mordomos. Amém, meus irmãos? Então, de maneira clara e objetiva, nós já vamos aqui para o nosso terceiro subtópico. Veja aí, ó, mais uma vez o slide vai estar na descrição do vídeo. Aqui no terceiro subtópico nós vamos ter a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura. O que nós vamos ter aqui na lei da semeadura? A semeadura e colheita acontece tanto no material como no espiritual. Paulo deixa isso claro lá em Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10, que a gente planta e colhe no material e no espiritual. E na vida natural, nas coisas naturais, existe a lei da causa e efeito. Ou seja, as nossas escolhas. Muitas das vezes a gente faz algumas escolhas que lá na frente a gente vai colher os frutos dessa nossa escolha. Por exemplo, alguém que não tem uma boa alimentação, alguém que exagera e depois lá lhe aparece um diabetes, uma pressão alta, um colesterol alto, enfim. Às vezes alguém quer até atribuir ao inimigo, mas não é o inimigo, é a gente que fez uma má escolha. Então, as nossas escolhas vão refletir lá na frente. E isso vai dentro das causas naturais. E dentro dessas causas naturais também, Deus usa esses efeitos para cumprir seus propósitos na vida de alguns crentes individualmente. Por exemplo, quando Deus dá o livramento para alguém, não é porque Deus quer dar o livramento só para ela, exclusivamente ali, não. Porque senão Deus estaria sendo injusto com alguns que não recebem esse livramento. Alguém que recebe o livramento é porque esse alguém ainda tem alguma coisa para fazer dentro de um plano de Deus que é macro. Uma pessoa individual é um plano micro, não faz parte do plano de Deus, mas o macro abrange a todos. Então, às vezes, alguém tem alguma coisa para fazer ali dentro do macro para Deus, aí Deus protege, mas não é porque ele é mais bonitinho que o outro, não, é porque Deus tem um plano que é muito maior do que aquilo que a pessoa possa fazer ou não. Que a gente sabe que tem crentes que às vezes não recebem um livramento, acontece um acidente de carro, uma doença, e Deus não seria injusto de dar livramento para uns e para outros não. Tudo é feito para a honra e a glória de Deus. Tudo está dentro dos planos de Deus. Tudo tem um propósito, tá? Mateus capítulo 5, versículo 36 diz que Deus dá água, dá chuva, dá pão, Deus cuida de todos. Porém, se a gente for ver lá em Gênesis 26, 12, Isaac, ele semeou e colheu 100 vezes mais, porque Deus assim quis, Deus assim o abençoou. Por quê? Porque Isaac fazia parte de uma linhagem da semente do que ia vir o Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Assim foi na vida de Ruth. Ruth foi abençoada porque ela fazia parte de alguém que estaria na linhagem, que traria essa semente do Senhor Jesus. Amém? Então, dentro aqui deste tópico ainda nós vamos ter o seguinte, ó, que semeamos no espiritual para colher depois. Quando a gente semeia no espiritual, a colheita ela virá depois, ela não vem de imediato quando é plantado no espiritual. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, o Senhor Jesus Cristo diz para a gente não ajuntar tesouro aqui, mas ajuntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então, um dia, esse tesouro que está sendo juntado lá vai ser dado para cada crente. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz que bem-aventurados os mortos que agora descansam no Senhor e para que as suas obras o acompanhem. Então, as obras que são feitas no espiritual, ela acompanha o crente que dorme agora no Senhor, ou então quando formos arrebatados, e aí o Senhor recompensará a cada um. Amém?
Então chegamos ao final também de mais um subtópico. Já vamos para o nosso próximo subtópico, meus irmãos. Olha aí, ó, o slide aí, ó. Slide de luxo. Aqui dentro desse tópico nós vamos ter o seguinte, ó, os acasos de Deus. Aqui dentro dos acasos de Deus, dentro deste subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, que Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, diz que o tempo e a oportunidade, ou então em algumas traduções vai estar o tempo e a sorte, pertence a todos. Deus dá oportunidade a todos. E tudo está debaixo do seu controle. E aqui a gente já vai responder a primeira pergunta que fizemos lá no início. Se tudo está debaixo do controle de Deus e Ele é um Deus amoroso, por que existe tanta coisa ruim? Porque Deus fez o homem livre e o homem usa o livre-arbítrio de maneira errada e aí acaba prejudicando as outras pessoas. E o fato de estar tudo no seu controle, não é que ele está determinando que todas as coisas aconteçam, é o fato que nada foge do seu olhar, nada lhe pega de surpresa, ele sabe de todas as coisas, por isso que ele está no controle. Foi por isso que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 10, versículo de número 29, Mateus capítulo 10, versículo de número 29, e aqui a gente já responde a outra pergunta também, que é o seguinte, a gente fizemos a pergunta que se é bíblico que uma folha cai de uma árvore se Deus não deixar. Não está na Bíblia escrito desta forma, mas a gente tem um versículo na Bíblia que pode dar parâmetro para esse entendimento, esse pensamento, que é Mateus 10, 29, que diz o seguinte, ó, não se vende 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então, sem a vontade de Deus, nenhum mero pardalzinho cai em terra. Pode ser aplicado na folha ali, né? Mas dizer que está escrito na Bíblia desse jeito é um equívoco, tá bom? Então, tá aí respondida as duas perguntas. Deus fez o ser humano livre e o ser humano usa essa liberdade de maneira errada e acaba prejudicando outras pessoas. Por isso que existe muito mal no mundo, porque o homem usa a sua liberdade de maneira errada. Mas o fato de Deus estar no controle é porque nada foge do seu olhar, nada foge daquilo que vem a pegar ele de surpresa. Nada pega nosso Deus de surpresa, porque ele sabe de todas as coisas. Amém? Então, dentro desse subtópico, nós vamos ter ainda o seguinte, ó, que tem causas que é propósito de Deus. Tem causas ruins que pode acontecer, que é propósito de Deus. Por exemplo, João 9, do versículo 1 ao 3, diz que tinha um cego de nascença, e aí os discípulos perguntou a Jesus, Senhor, quem pecou, este ou seus pais? E aí Jesus disse o quê? Nem este, nem os seus pais, mas isto aconteceu para manifestação da glória de Deus. Então tem coisas que é para manifestação da glória de Deus, amém? É o que a gente vai ter de exemplo também lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Os irmãos de José fizeram atrocidades com ele, mas isso não impediu o plano de Deus na sua vida. Qual é o aprendizado aqui? Ó? Que aquilo que passamos, aquilo que estamos vivendo, não é suficiente para impedir o plano e o trabalhar de Deus na nossa vida, tá bom? Então fique com essa palavra. Então já chegamos ao final do nosso subtópico de número 2. Vamos agora ao nosso subtópico de número 3, que tem por tema o resultado da colheita. Este é o resultado da colheita da irmã Ruth. E meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, se você gostou do que tratamos aqui dentro da lição, veja que a gente está trazendo aqui muitos subsídios fora os que você já tem na lição. A gente não quer ser repetitivo e trazer as mesmas coisas que está na lição. A gente acaba trazendo sempre algo a mais para você juntar com o que você estuda na lição e deixar
este estudo mais recheado. Então, dê aquele joinha aí, nos ajude, compartilhe os nossos vídeos com outros professores que você conhece e se inscreva no canal, porque você se inscrevendo e dando um joinha, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e aí mostra para mais pessoas e isso nos ajuda a crescer. E a gente crescendo aqui, cada vez mais a gente vai poder fazer com excelência para melhor atender aos irmãos. Amém? Aqui dentro deste subtópico, o que a gente vai ter aqui dentro deste subtópico? Que a colheita, ela sempre será boa na vida do crente, tanto nessa vida como na vida futura. A colheita para o crente sempre vai ser boa. Anote essas referências. Jeremias capítulo 18 e versículo de número 10. Jeremias 18, 10. Dá um parâmetro por que a colheita vai ser boa ou ruim, tá? E também na vida do crente ela é sempre boa. Tanto faz aqui nessa vida como na vida futura. Mas tem uma condição. E qual é a condição? Tá aqui, ó. Se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Pronto, tá aqui a definição. Se fizer o que é bom, vai ser abençoado por Deus. Se fizer o que é mal, Deus está dizendo, me arrependerei do bem que faria para vocês. Então, que a gente possa fazer o bem, para a gente colher o que é bom. Se der para colher nessa vida, amém. Se não der, amém também. O importante é que nós já temos a salvação em Jesus Cristo. Isso é a maior de todas as dádivas que o crente pode receber da parte de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 17 ao 29, um bate-papo com os discípulos, olha o que o Senhor Jesus Cristo disse, ó. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja, uma promessa futura e espiritual. Mas ele vai e coloca ainda no material e diz o seguinte, ó, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos e irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Então, é uma promessa do Senhor, que a colheita ela vai ser boa, tanto nessa vida, como na vida futura. Aqui ainda nós vamos ter o seguinte, ó, às vezes, o que parece uma colheita pode não ser uma colheita. Às vezes alguém vê alguém passando uma situação difícil, pensa que ele está colhendo alguma coisa, não está na colhendo, às vezes ele está no meio da caminhada. É o caso de Jó. Jó, os seus amigos achavam que ele estava colhendo por ter plantado algo mal, e muito pelo contrário, Jó plantava o que era bom, e aí ele estava passando aquele momento difícil, mas a colheita não tinha chegado ainda. A colheita ainda ia chegar. Guarde esses dois versículos. O seu amigo lhe acusando, que é Jó capítulo 4, versículo 8. E a conclusão, quando Deus o abençoa, que é Jó 42, do 10 ao 17. Amém? E aqui ainda nós temos o seguinte, que passar por circunstâncias negativas não significa necessariamente que tenhamos semeado coisas negativas. É só um processo que a gente está passando e logo mais na frente Deus vai trazer a vitória e a bênção sobre a nossa vida. Então, o que você estiver passando, receba essa palavra da parte de Deus. Não é o final da tua história. Pode estar sendo difícil agora, mas logo vai passar em nome de Jesus. E como prometido, aqui está as nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato conosco, é só estar nos chamando nenhuma dessas redes aí, tá bom? Então, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima, querendo o Senhor Jesus.